Amém? E como nós cremos fielmente no Senhor que nós servimos, então nós vamos cantar o próximo louvor, que é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada... Só os homens, o Senhor é o meu pastor e nada... faltará. Só as mulheres, o Senhor é o meu pastor e nada... me faltará. Então aplauda esse Senhor que é o teu pastor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. O Senhor é meu pastor, nada de me faltar. Eu ungirá minha cabeça. Aleluia. Quando o mal vem me cercar, mesmo que eu ande perto do vale, O Senhor comigo está. por isso nada eu temerei. Quando o mal vier me cercar, Cante o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. O Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Quando o mal vem sobre mim, Ele me guarda para sempre, sempre, amém. Mesmo que eu ande vale, o Senhor comigo está. Por isso nada eu temerei quando o mal quer me cercar. Por quê? O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Quando o mal vem sobre mim, Ele me guarda para sempre, sempre. Eu quero ouvir a igreja. O Senhor. Nada. nada. Bem forte, o Senhor. O Senhor Nada. Quando o mal vem sobre mim, sempre, sempre. Todos juntos, bem forte. O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Quando o mal vem sobre mim, sempre, sempre, amém. Agradeço muito pela presença de cada um de vocês. Então, Atos capítulo 2, a partir do 1º versículo. Irmãos, outra coisa que eu quero explicar para vocês. O esboço que vocês têm é um esboço de 7 páginas. Ele é apenas um esqueleto, um resumo de muita coisa que eu gostaria de tratar, mas não dá para tratar tudo. Então, tem muita coisa que eu vou ler, que eu vou apresentar, falar, que não está no seu esboço. Porque nós não temos condições de fazer um esboço longo para entregar para todo mundo, fica muito caro para nós. Mas está aí um esboço para você acompanhar aquilo que será tratado. Em Atos 2, a partir do 1º versículo, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu comecei com este texto porque sem Pentecostes não existe pentecostalismo. E esse é o nosso tema aqui hoje à noite, voltado principalmente para a Assembleia de Deus. Então este estudo, ele trata, ainda que de forma sucinta, ele apresenta um panorama sobre as Assembleias de Deus no Brasil, desde a sua inserção no campo religioso brasileiro, em 1911, até os dias atuais. Por ocasião do seu centenário, torna-se importante lançar um olhar sobre essa importante vertente religiosa. A nossa palestra hoje vai destacar a trajetória histórica da Assembleia de Deus, seus principais protagonistas e os fatores que contribuíram para transformá-la na maior denominação evangélica do Brasil. Nas últimas décadas, as Assembleias de Deus passaram por grandes inovações. Houve um investimento considerável na literatura e publicações por parte da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, no evangelismo radiofônico e no televangelismo. O envolvimento com a política partidária produziu controvérsias e colocou o grupo, a Assembleia de Deus, na agenda midiática, chamou a atenção da mídia. As constantes disputas internas por espaços e cargos culminaram na maior e mais importante ruptura dentro do grupo, quando as duas convenções se solidificaram, cada uma por um lado, a Convenção de Madureira e da Missão, e isso aconteceu na década de 80. Os grandes desafios para as Assembleias de Deus, 100 anos depois, são o de promover a ética cristã na sua praxis, na sua ação religiosa, promover a unidade entre os seus adeptos e contextualizar a sua mensagem, muito afetada ainda pelos usos e costumes. O pentecostalismo representa hoje no Brasil o maior segmento da comunidade evangélica. Até os anos 50, os pentecostais não chamavam muita atenção. Entretanto, a sua extraordinária expansão, a crescente visibilidade dos meios de comunicação e o seu envolvimento com a política fizeram do movimento um constante objeto de estudo dos pesquisadores de religião. O censo de 2000, do ano 2000, divulgado pelo IBGE, confirmou o significante crescimento dos pentecostais no Brasil nas últimas décadas. De acordo com os dados do Instituto, o número de evangélicos no Brasil alcançou a cifra de 26 milhões de adeptos. Em 1991, os pentecostais e neopentecostais eram 8,1 milhões. Em 2000, esse número subiu para 17,6 milhões, assim distribuídos. A Assembleia de Deus na frente, com 8.418.140 membros. A Congregação Cristã no Brasil, com 2.489.113 membros. A Igreja Universal do Reino de Deus, com 2.101.887 membros. Outras igrejas pentecostais, com 1,8 milhão. A Igreja do Evangelho Quadrangular, com 1.318.805 membros. E a Igreja Pentecostal, Deus e Amor, com 774.830 membros. A Igreja Brasil para Cristo possui cerca de 1 milhão de membros. Agora, nós ainda não temos os dados do censo do ano de 2010. E isso acho que vai sair ainda. Então, nós não podemos ainda fazer essa leitura muito recente. Depois dessas informações, eu creio que a última pesquisa de porte que foi publicada foi em setembro de 2007. O Instituto Datafolha publicou através do jornal A Folha de São Paulo dados sobre a religião no Brasil. A pesquisa mostrou que os evangélicos chegaram a 22% da população, sendo 17% pentecostais e 5% de igrejas históricas ou tradicionais. Isso significa que existem no Brasil 40 milhões de evangélicos, dos quais 30 milhões são pentecostais. Então, não tem grupo maior no Brasil do que o grupo pentecostal. E no mundo também não tem grupo evangélico maior do que os pentecostais.
A Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica brasileira, nas últimas décadas, foi fundada por 2 missionários suecos que vieram ao Brasil via Estados Unidos. De acordo com seu próprio diário, Gunnar Wing nasceu na Suécia, na cidade de Östra Husby, em 8 de agosto de 1879. Seu pai era jardineiro. Gunnar afirma ter recebido o chamado de Deus para sua vida aos 9 anos de idade. Em 1896, aos 17 anos, passou por um processo de reconversão, depois de um período vivendo no pecado, e ele não explica que pecados foram esses. E nós não vamos aqui também tentar descobrir, né? O que será que ele fez? Não precisamos fazer isso, né? Ele relata em seu diário que foi batizado nas águas no mês de março ou abril de 1897. Em junho de 1903, ele foi atingido por aquilo que denominou de febre dos Estados Unidos. O grande país do norte me atraía tremendamente, escreveu Gunnar Wing. Isso está no livro dele, né? Publicado pela CPAD. Depois de passar por Boston, Gunnar Wing chegou até Kansas City, no dia 19 de novembro de 1903. No fim de setembro de 1904, ele foi para Chicago, a fim de estudar no Seminário Teológico dos Batistas Suecos. No verão de 1999, ele sentiu um forte desejo de receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Depois de 5 dias de busca, numa conferência na primeira igreja batista sueca em Chicago, ele recebeu o que buscava. E Gunnar Wing conta como foi. Quando recebi o batismo, falei em novas línguas, justamente como está escrito que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes, em Atos 2. É impossível descrever a alegria que encheu meu coração. Eternamente o louvarei, pois ele me batizou com seu Espírito Santo e com fogo. Quando voltei para a minha igreja em Menominee, Michigan, comecei a pregar a verdade que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O resultado é que tive de deixar a igreja, que ficou dividida, pois metade creu nessa verdade e a outra metade se endureceu. Os que não creram me obrigaram a deixar o pastorado. Fui então para uma igreja em South Bend, no estado de Indiana. Em South Bend, Gunnar Wing foi influenciado por Adolfo Uldin, um fiel que tinha visões, falava pelo dom de profecia e revelou vários segredos sobre o seu futuro. Gunnar Wing conta que foi através desse irmão que o Espírito Santo lhe disse para ir ao Pará, que nesse lugar ele iria pregar o evangelho para um povo de nível social muito simples. Foi preciso ir a uma biblioteca para descobrir que o Pará fica no norte do Brasil. Gunnar Wing já havia conhecido Daniel Berg, seu futuro companheiro de missões, em novembro de 1909, na cidade de Chicago. E o Daniel Berg depois mudou-se para South Bend. Recebeu também a chamada para vir ao Brasil e ambos prepararam-se para a viagem. Emílio Conde, da Assembleia de Deus, relata como é que foi isso. É bom observar aqui que o Emílio Conde, ele era um homem culto, era diferente do que acontecia na Assembleia de Deus naquela época. Emílio Conde foi um escritor. Um dos livros que eu mais gostei de ler do Emílio Conde é O Testemunho dos Séculos, onde ele conta a história dos avivamentos. Mas ele tem vários outros livros publicados e ele nunca se casou. Ele morreu solteiro, mas ele era um homem muito inteligente. Então ele conta como é que eles chegaram aqui. No dia 5 de novembro de 1910, a bordo do navio Clement, os missionários deixaram a frígida Nova York, com destino a cálida Belém do Pará. Então, vocês sabem que eles gostam de adjetivo. Cálida, frígida, gosta de palavreado bonito, que hoje não é muito comum mais na escrita moderna, né? Na redação moderna. No dia 19 de novembro de 1910, em um dia de sol causticante dos trópicos, os 2 missionários desembarcaram em Belém. Não possuem eles amigos ou conhecidos nessa cidade. Não traziam o endereço de alguém que os acolhesse ou orientasse. Uma publicação oficial da Assembleia de Deus relata que eles foram recebidos por uma igreja batista situada na rua João Balbi, número 406.
Assim que aprenderam um pouco a língua, começaram a evangelizar e a disseminar a doutrina pentecostal, principalmente do batismo no Espírito Santo com falar em línguas, encontrando receptividade por parte de alguns e resistência por parte de outros. Dentre os 19 membros da Igreja Batista que creram na nova doutrina, estava Celina de Albuquerque, considerada a primeira pessoa em solo brasileiro a receber a experiência pentecostal. Sua experiência se deu a 1h da manhã de 2 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, 67, em Belém do Pará. Depois de sair da Igreja Batista, na verdade, eles foram convidados a sair. Claro, eles chegaram com uma doutrina que os batistas não iam aceitar. Tá? E os batistas tinham suas razões e eles tinham suas razões. Aí é muito interessante observar que um escritor de peso fez uma obra monumental chamada História Documental da Igreja no Brasil, Duncan Alexander Rayleigh, e ele conta a versão dos batistas e a versão dos assembleanos. Então, cada um tentando explicar o seu lado. Tá? Eu só sei que o reino de Deus saiu ganhando com tudo isso. O reino de Deus saiu ganhando. Tá? Os batistas são uma bênção? Claro que são. Mas os pentecostais também são uma bênção? Claro que são. Então, tá bem. Tá? Então, depois de sair da Igreja Batista, os missionários organizaram a igreja em 18 de junho de 1911, na residência de Henrique Albuquerque, situada na rua Siqueira Mendes, 79. Atualmente esse número é 161, no bairro da Cidade Velha. A nova igreja começou com o nome de Missão de Fé Apostólica. Esse foi o primeiro nome da Assembleia de Deus, só mais tarde é que o nome mudou para a Assembleia de Deus. Os assembleanos dividiram a sua história em 4 períodos. O primeiro período vai de 1911 até 1924, tendo como fatos principais a aquisição do primeiro templo e publicação do primeiro periódico pentecostal brasileiro, denominado Voz da Verdade. Só que essa Voz da Verdade aqui era uma bênção. Tá? E essa Voz da Verdade aqui cria na Trindade, promovia a sã doutrina. Tá? É importante ter isso em mente. Tá? Então, a Voz da Verdade, o início do trabalho missionário da denominação com envio de José de Matos para Portugal em meados de 1913. O segundo período vai de 1924 a 1930 e destaca o crescimento da igreja em todo o estado do Pará. Nessa época foram instituídos o diaconato e o presbiterato na denominação. O terceiro período vai de 1930 até 1950 e destaca a colaboração da igreja no Pará com as construções dos templos na cidade de São Luís, no Maranhão, Manaus, no Amazonas, Teresina, no Piauí e Porto Velho, em Roraima. O quarto período vai de 1950 até os dias atuais, quando acontece uma expansão ainda maior da denominação. Só para você ter uma ideia, a comemoração do Jubileu de Ouro, dos 50 anos, realizado do dia 11 até o dia 18 de junho de 1961. Naquela época, o movimento pentecostal brasileiro já contava com 1 milhão de membros. Agora, a história da Assembleia de Deus do Brasil, a sua inserção, a sua implantação, ela foi marcada por perseguições. E não foram só elas. Os evangélicos que chegaram antes da Assembleia de Deus também foram perseguidos, como os presbiterianos, os batistas, a congregacional, outros metodistas também foram perseguidos. Mas depois nós vamos ver que a Assembleia de Deus sofreu grandes perseguições. E eu conheci vários pastores da Assembleia de Deus, porque eu me converti em 71, então já vai para 40 anos. Então eu conheci muitos homens, alguns homens de destaque da Assembleia de Deus, e deles eu ouvi pessoalmente, em primeira mão, as histórias de perseguições, muito interessantes. Alguns deles estão vivos até hoje, como Anselmo Silvestre, lá de Belo Horizonte, Eliseu Queiroz, de Jundiaí, muitos outros que ainda vivem e contam essas histórias. Né? Mesmo o pai do pastor Jabes Alencar, Aristóteles Torres Alencar, que foi meu pastor, deve estar hoje com 90 anos ou mais,
Então eu ouvi muitas vezes, de primeira mão, eu frequentei muito a casa dele, eu muitas vezes almocei lá, jantei, fiz lanche, a gente vivia juntos, e ele foi meu pastor por vários anos. Então eu ouvi essas histórias de primeira mão. E muitos pastores assembleanos, que eram homens assim importantes na denominação, como João Pereira de Andrade Silva, escritor, e passavam por lá, João de Oliveira. Então tive o privilégio de conviver com esses homens, e foi muito importante para a minha vida, principalmente João de Oliveira. Cícero Ganu de Lima, Paulo Macalão, que muitos aqui nunca mais vão conhecer, só no céu, né? Mas alguns aqui conheceram, eu sei que eu não sou o único, mas eu conheci essa gente. Então eu quero relatar alguns fatos, alguns episódios de perseguições, como é que elas aconteciam. Pastores presos, 300 homens armados atacam uma congregação e pastor é espancado. Em Urubuterama, no Ceará, em 1914, pastores indefesos foram colocados na cadeia. Em Alagoa Grande, na Paraíba, 300 homens armados, acompanhados de um chefe religioso, atacaram uma congregação onde havia 15 crentes que cantavam a Deus. No mesmo estado, Manuel Pessoa Leão, pregador do Evangelho, foi barbaramente espancado a ponto de perder os sentidos. Porém, quando ele recobrou os sentidos, continuou pregando. É uma benção. Casa de missionário e templo incendiados. Em Aparecida do Norte, no interior do estado de São Paulo, foram incendiadas a casa e toda a biblioteca de um missionário evangélico. Na Vila do Cedro, no Ceará, foi incendiado um templo evangélico. Essas informações que eu estou passando para vocês, muitas delas eu tirei do dicionário do movimento pentecostal do Isael Araújo. Foi publicado em 2007 e tem muitas informações importantes ali. Pastor atacado por 20 homens armados. O pioneiro assembleano José Teixeira Rego, em um artigo sobre perseguição publicado no Mensageiro da Paz, de junho de 1931, na página 4, primeira quinzena, relatou vários casos, entre eles o seu próprio, quando com 6 crentes celebravam um culto em Carangola, subúrbio de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele foi atacado por 20 homens armados, que ameaçavam acabar com o culto e matar todos os crentes. A polícia tomou providências e nada aconteceu aos crentes que continuaram pregando o evangelho naquele lugar. Padre manda apedrejar o pregador e queimar-lhe os vivos e acusa o pastor de ser espião. Na região norte, Macapá, no Amapá, os primeiros sucessos do compositor e evangelista Clímaco Bueno Asa, no ano de 1916, chegaram ao conhecimento do sacerdote católico, e este iniciou imediatamente uma perseguição ao evangelista, aliciando pessoas de boa fé, poucas esclarecidas. O padre nivelou-se a visarruaceiros, instigou seus partidários a apedrejar o comportor e a roubarem os livros, para em seguida queimarem-nos em praça pública. Ao iniciar-se o ano de 1917, o então evangelista José de Matos chegou a Macapá para dar início ao trabalho. Os primeiros meses foram difíceis para o evangelista. O padre recomeçou a perseguição, acusando José de Matos de ser espião, mas desta vez não conseguiu os resultados malignos que esperava. Missionário recebido a pedradas por ordem do padre da cidade. Em 1932, o missionário Boyer resolveu ir para Ipu, no Ceará. De Sobral, avisaram que os protestantes chegariam a Ipu, e por isso, ao entrarem na cidade, foram recebidos a pedradas por um grupo de desordeiros, chefiados pelo padre da cidade. À noite, continuaram as desordens, apagaram as luzes da cidade, e a multidão enfurecida reuniu-se na praça, pronta para investir contra os indefesos cristãos. O mesmo oficial que os protegera em Sobral, avisando do que ia acontecer em Ipu, antecipou-se aos acontecimentos e fez recuar o padre. Fez recuar o padre, freiras, desordeiros, todos enfim, e nada aconteceu aos crentes. Mais tarde, o missionário Boyer visitou a cidade de Cratel e Camocim. Em Cratéus também sofreu vários ataques, de tal forma que o pastor Teixeira Rego teve que ir ao chefe da polícia na capital para fazer cessar os atos indignos dos sacerdotes desordeiros.
Padre manda a polícia prender os pastores e proibir os cultos. Na década de 30, o pastor José Teixeira Rego visitou Araçoiaba, no Ceará, batizou 10 novos convertidos e organizou ali uma congregação. Além da cidade de Borges, o pastor Teixeira Rego também visitou São Sebastião e Panelas. Dentro de poucos dias, 15 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Porém, logo que o padre teve conhecimento desses fatos, visitou o lugar e moveu tremenda perseguição contra os crentes, prendendo-os sem causa. O pastor José Alencar Macedo visitou esse lugar em companhia de um cunhado e ambos foram presos. O subdelegado de São Sebastião mandou proibir os cultos em Borges, mas nada conseguiu, pois o pastor Teixeira foi ao secretário da Polícia do Estado, que tomou as providências para fazer cessar as perseguições. Soldado crente é preso porque se negou a ajoelhar-se durante a procissão. Quando a Assembleia de Deus estabeleceu-se na cidade de Uberaba, Minas Gerais, em 1934, não foi sem oposição e perseguição por parte dos inimigos. Os primeiros crentes tiveram que pagar o preço de anunciar o Evangelho. João Pedro de Lima foi preso publicamente por um tenente do batalhão em que servia, pelo fato de se negar a ajoelhar-se durante uma procissão. A prisão era ilegal e injusta, pois o regulamento militar não exige que os homens de farda ajoelhem-se diante de imagens. Porém, o oficial, por vingança, ordenou a prisão de João Pedro de Lima. Todavia, logo que o comandante tomou conhecimento do fato, repreendeu publicamente o tenente e mandou soltar o crente. Glória a Deus. E agora o último fato. No bairro alto do Fabrício, também em Uberaba, nas casas de um membro da igreja, na hora do culto, os crentes foram insultados, apedrejados e presos, mas foram logo soltos. As calúnias que os vizinhos feiticeiros levantaram contra os crentes foram logo desfeitas. Os perseguidores, pouco a pouco, começaram a receber a paga por sua má conduta, e a igreja continuou a sua marcha, nada impediu. Bom, eu sei de outras histórias. Sei de um pastor, por exemplo, que passou a noite toda num galinheiro, porque estava querendo pegar o pastor para bater nele. Sei de um pastor também que passou a noite toda dentro de uma lagoa, escondido, porque a turma da cidade queria pegar o pastor e também dar-lhe uma surra, só por ser um pastor e pregador do evangelho. Sei que aconteceu com Daniel Berg, quando ele chegou numa cidade e reuniu os irmãos para orar. Estava numa casa, né, e estava fazendo uma reunião de oração. E o padre foi nas autoridades, já instigou as autoridades, e o delegado foi lá e prendeu todo mundo. Prendeu Daniel Berg, né, ele era tipo europeu, sueco, alto, né, muito claro. E o grupo que estava com ele botou todo mundo na cadeia. E quando chegaram lá na cadeia, o Daniel virou para os irmãos: irmão, nós não estávamos orando? Nós estávamos orando, então vamos continuar orando. E lá dentro da cela dobraram o joelho e continuaram com a reunião de oração. Senhor Jesus, abençoa o delegado, salva o delegado, Senhor. Abençoa o soldado, Senhor, abençoa o padre, salva a sua alma. Aí as autoridades começaram a ouvir aquilo. Não, mas esse povo não é um povo ruim. Esse povo está orando por nós, para Deus nos abençoar. Aí o delegado chegou e falou: quem é o chefe aí de vocês? Aí o Daniel Berg: eu estou aqui como, né, liderando o grupo, tudo isso. Ó, vai todo mundo embora, fica só o grandão. Fica, aí todo mundo fica só o grandão. Amanhã cedo você vai carpir o cemitério. Aí você vai, depois que você carpir o cemitério, você está livre para ir embora. E no dia seguinte o Daniel Berg foi para carpir o cemitério antes de ser liberado pelas autoridades. Quando ele chegou lá, o coveiro estava doente, ardendo em febre. Aí o Daniel Berg, ele tinha o dom de curar, o dom da cura divina. Ele olhou no coveiro e disse: eu vou orar por você e Jesus vai te curar. Ele orou e a febre passou na hora. Aí o delegado perguntou: o senhor faz isso sempre? Não, eu não faço isso nunca. Quem faz é Jesus. É Jesus quem faz. Aí na hora: não vai carpir o cemitério não, pode ir embora. Está liberado. Sei, por exemplo, na cidade de Carolina do Norte, os crentes chegaram ali para implantar o evangelho naquela cidade. O padre ficou sabendo, correu lá na igreja, bateu o sino e juntou a turma. Chegaram aí, acabaram de chegar.
Os inimigos da Virgem Maria acabaram de chegar. Faz 25 anos que eu sou padre aqui nessa cidade. E se vocês não fizerem alguma coisa, eu vou embora hoje. E a turma saiu dali, pegou faca e foice, e porrete, tudo que podia. E os irmãos lá na praça abriram a harpa, né? Eu não sei se tinha harpa naquela época, mas começaram a cantar. Começaram a cantar, sei que estavam cantando. Não ia nem ter crime, quem é que matou? Né? E quando eles foram chegando perto, um tenente do exército, fardado, chegou e ficou do lado dos irmãos e disse: pode pregar que eu garanto. E ali naquele dia, depois da pregação, 12 pessoas aceitaram Jesus. E começou o trabalho naquela cidade. Então é um trabalho assim, uma obra marcada por tanta coisa bonita, né? Tanta coisa bonita que Deus já fez. Eu ouvi essa história do pastor Anselmo Silvestre, este relato, esse fato do pastor Anselmo Silvestre, acho que lá pela década de 70, ele contava essas coisas de primeira mão. Agora eu quero falar alguma coisa sobre usos e costumes, que tem sido um espinho na caminhada dos assembleanos. Uma constante fonte de tensão dentro da denominação. Eu trouxe aqui para vocês um relato sobre a resolução de Santo André, da Convenção Geral de 20 a 24 de janeiro de 1975. Na continuação da sessão matinal do dia 22, o pastor Gesiel Nunes Gomes leu, a pedido do pastor Túlio Barros Ferreira, eleito presidente da mesa diretora, se alguém aqui não se lembra, porque o Gesiel é bem mais conhecido, mas o pastor Túlio Barros Ferreira foi, por muito tempo, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Eu conheci muito o pastor Túlio Barros, porque naquela época, na década de 70, nós fazíamos caravana, alugávamos ônibus, e íamos para o Congresso da Mocidade no Rio de Janeiro, ali em São Cristóvão, onde o pastor Túlio era o pastor presidente, e o Gesiel Gomes era o vice-presidente da igreja. Então era um tempo assim, muito abençoado, né? Então, continuando. Então ele leu uma proposta de normas referentes a usos e costumes das Assembleias de Deus no Brasil. Após a sua leitura, a proposta foi aprovada por unanimidade, exatamente como se segue: e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos 20, 26. A 22ª Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, reunida na cidade de Santo André, estado de São Paulo, reafirma o seu ponto de vista no tocante aos sadios princípios estabelecidos como doutrina na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e conservados como costumes desde o início desta obra no Brasil. Imbuída sempre dos mais altos propósitos, ela, a Convenção Geral, deliberou pela votação unânime dos delegados das igrejas da mesma fé e ordem em nosso país, que as mesmas igrejas se abstenham do seguinte: o uso de cabelos crescidos pelos membros do sexo masculino, o uso de traje masculino por parte dos membros ou congregados do sexo feminino, o uso de pinturas nos olhos, unhas e outros órgãos da face, corte de cabelos por parte das irmãs, membros ou congregadas, sobrancelhas alteradas, uso de minissaias e outras roupas contrárias ao bom testemunho da fé cristã, uso de aparelho de televisão, convindo a abster-se, tendo em vista a má qualidade da maioria dos seus programas. Abstenção essa que justifica, inclusive, por conduzir a eventuais problemas de saúde. Isso aí eu nunca descobriu que problemas de saúde poderiam ser esses. 8. Uso de bebidas alcoólicas. Esta convenção resolve manter relações fraternais com outros movimentos pentecostais, desde que não sejam oriundos de trabalhos iniciados ou dirigidos por pessoas excluídas das Assembleias de Deus, bem como manter comunhão espiritual com movimentos de renovação espiritual, que mantém os mesmos princípios estabelecidos nesta resolução. Relações essas que devem ser mantidas com prudência e sabedoria, a fim de que não ocorram possíveis desvios
das normas doutrinárias esposadas e defendidas pelas Assembleias de Deus no Brasil. Tá? O livro histórico das convenções, na página 439, informa: essa foi a primeira vez que as Assembleias de Deus no Brasil estabeleceram oficialmente regras de uso e costumes para os seus membros. Desde o princípio das Assembleias de Deus no Brasil, sempre houve regras quanto a costumes, mas elas nunca haviam sido colocadas de forma oficial. A primeira vez que se tentou fazer isso, a Convenção Geral desaprovou no conclave realizado em Recife em 1946. Agora, em 1975, pela primeira vez, a liderança nacional da denominação apresentava suas normas de uso e costumes. Então vocês veem que houve um retrocesso. Em 46, eles não quiseram oficializar isso. Mas é tanta pressão lá dentro, de tudo quanto é lado, e acabou que eles não aguentavam mais essa pressão por causa de usos e costumes, e acabaram batendo o martelo em 1975, e não foi uma coisa boa para a Assembleia de Deus. Há pouco tempo eu estive no interior de São Paulo, numa cidade no interior de São Paulo, e eu fiquei sabendo que numa Assembleia de Deus, o líder da mocidade, dos jovens, chegou-se para a liderança da igreja dizendo: olha, nós vamos receber uma banda, estará conosco no culto, no sábado, no dia tal, assim, no sábado tal. Eu queria pedir para a liderança da igreja, pelo menos para essa noite, liberar para a gente bater palmas. Pelo menos nessa noite a gente pudesse bater palmas. Aí começou aquela discussão lá entre os pastores e tudo, e de repente, o vice-presidente da igreja botou a Bíblia dentro debaixo do braço e disse: vocês resolvem aí? Eu não vou ficar aqui não, vocês resolvem aí, porque para mim, bater palma e prostituição é a mesma coisa. Então, para mim, é um verdadeiro retrocesso quando alguém começa a bater em cima de usos e costumes, porque não tem como você defender isso à luz da palavra de Deus. Tá? Por exemplo, na lista que nós vemos, na resolução de Santo André, não existe, não se fala sobre a barba, mas existe um código, né? Um código, como é que eu diria, silencioso, né? Silencioso, de que o crente assembleiano não deve ter barba, deixar a barba crescer, embora isso não tenha sido oficializado, mas isso existe oralmente. Então, existem algumas coisas que não se escrevem, mas que se esperam dos membros da mesma forma. Né? Eu lamento também que a Assembleia de Deus, ao longo das décadas, ela ficou brigando contra a televisão, e falando mal da televisão, e excluindo crentes por causa da televisão. A Assembleia de Deus errou? Claro que errou. Errou redondamente. Tanto errou que hoje a Assembleia de Deus está na televisão. E hoje vocês vão ver os líderes assembleanos com programas na televisão e em TV aberto. Com este ataque contra a televisão, a Assembleia de Deus perdeu a liderança na mídia. A liderança hoje não é dela. Tá? Não é dela. Tá? Uma outra igreja, quando se tornou adolescente, entrou na mídia, investiu na mídia e tornou-se a líder, a líder do pentecostalismo, o neopentecostalismo na mídia brasileira. E, infelizmente, a Assembleia de Deus não entendeu, não compreendeu o que estava pela frente. Bom, uma outra questão que eu trato aí com vocês é a questão do ministério feminino. Na sua dissertação de mestrado sobre a Assembleia de Deus, que ele fez a pesquisa na Universidade Metodista, um amigo meu chamado Gedeon Alencar, ele disse que Frida Wingren, é a mulher do Gunnar Wingren, é a maior heroína assembleana e, ao mesmo tempo, a maior injustiçada da história assembleana. Porque na Assembleia de Deus só se fala em Gunnar Wingren e Daniel Berg. Ele diz isso, essa é a opinião dele, típico de uma historiografia machista. Em 1917, a Frida Wingren sai sozinha e solteira da Suécia, passa nos Estados Unidos e vem ao Brasil para se casar com Gunnar Wingren. Aqui ela canta, ora, prega, escreve mais de 80% do jornal Boa Semente, antigo Mensageiro da Paz,
faz culto nos presídios, na Central do Brasil, escreve música e poesia, organiza a harpa cristã, escreve atas, enfim, dirige a igreja. Seu marido, desde o primeiro mês no Brasil, é um homem doente de malária e é ela quem carrega o piano. É exatamente por isso que ela tem muitos inimigos, desde os cabras machos nordestinos, que não querem ser liderados por uma mulher, ao seu contemporâneo Samuel Nilstrom. Não estou aqui falando mal dele, foi um grande homem de Deus. Tá? E ele era contra a liderança feminina. No livro História da Convenção, publicado pela CPAD, o jornalista Silas Daniel resgata algumas cartas nada amistosas que Nilstrom e Gunnar Wing trocaram. Frida foi a única mulher na história assembleana a escrever um comentário para a revista da Escola Dominical, Lições Bíblicas. Quando Gunnar Wing não podia dirigir os cultos na igreja de São Cristóvão, por motivos de doença, era ela quem o fazia. Os cultos ao ar livre no Rio de Janeiro, realizados no Largo da Lapa, na Praça da Bandeira, na Praça 11 e Estação Central, eram dirigidos pela irmã Frida. Isso está na História da Convenção, página 34, publicação oficial da Assembleia de Deus. Gunnar Wing foi um ardoroso defensor do ministério feminino na igreja. Assim causou polêmica ao separar uma diaconisa, a primeira na Assembleia de Deus, a irmã Emília Costa, no Rio de Janeiro, em 1926. Sabia disso? Em 1926. Uma irmã foi consagrada diaconisa pelo Gunnar Wing. E aí ele foi muito criticado por Samuel Nilstrom quanto a essa questão. Então, deixando as mulheres aí de lado, deixa eu falar sobre as publicações. Olha, eu vivi na Assembleia de Deus para ver a casa publicadora da Assembleia de Deus patinando o tempo todo. Alguém vai assumir a presidência, assume. Aí um pastor ia assumir. Aí ele queria dirigir pastoralmente. Se aquele funcionário estava bem com Jesus, se estava valé com Jesus, se tinha alguém que estava cometendo adultério ou não. E a coisa não andava. A coisa não andava. Saía um pastor da presidência da CPAD, entrava outro. Saía outro, entrava mais um, e não tinha jeito. Tá? Até que chegou um momento em que a Assembleia de Deus, ela resolveu colocar um profissional da área para ser o presidente da casa, e a CPAD contratou o Ronaldo de Souza, que vinha trabalhando na Editora Vida, no marketing e publicações ali, e ele foi contratado. E depois que o Ronaldo de Souza assumiu a CPAD, ele então deu à instituição um caráter empresarial. E aí a CPAD passou por uma revolução. Com certeza é a maior editora evangélica hoje no país. Eu creio que a CPAD melhorou muito a sua publicação, aumentou a sua publicação e tornou-se uma empresa, uma instituição que dá lucro, né, e tudo isso. É claro que tem havido acusações na mídia contra a CPAD, que o seu dinheiro é desviado para pagar viagem de líderes, hotéis 5 estrelas, e para pagar isso e aquilo. Tem havido essa... Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas a CPAD deu um salto enorme com a gestão do Ronaldo de Souza. E também as publicações melhoraram, como eu já disse, várias revistas foram introduzidas, Revista Obreiro, Liderança, muitas outras coisas foram implementadas. Tá? A CPAD, de vez em quando, ela escorrega, né? E uma das últimas escorregadas foi a publicação da Bíblia Dake. A Bíblia Dake é uma Bíblia herética. Né? E o Dr. Dake, ele teve problemas na vida dele, problemas morais. Houve uma acusação contra ele de estupro e pedofilia nos Estados Unidos. Ele teve que comparecer ao tribunal por causa disso. E por causa disso, ele foi excluído das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Tá? E a Bíblia Dake, ela foi filtrada quando veio para o Brasil, filtraram o máximo. Assim aconteceu também com livros do Benihim, tira tudo que pode comprometer, e mesmo assim escaparam algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia Dake ensina as 9 pessoas da Trindade. Né?
Eu acho que 4 é demais. Aí ensina as 9 pessoas. A Bíblia Day que defende o racismo, a segregação racial. Tá? E a Bíblia Day que defende também que Deus tem um corpo de carne e ossos, exatamente como nós temos, e os mormons agradecem a Bíblia Day por essa afirmação. Com certeza. Então, a educação teológica. Nas primeiras décadas das Assembleias de Deus no Brasil, houve muita resistência à educação teológica formal por grande parte de seus líderes. O mesmo anti-intelectualismo que se espalhou entre muitas igrejas pentecostais na América do Norte também fazia muitos adeptos aqui no Brasil. Foram necessários muitos anos de discussão em muitas convenções para que essa postura mudasse, pelo menos em parte. Apesar de toda a resistência, surgiu... Vocês estão mudando a página, eu tomo um pouquinho d'água. Surgiu em 1958, na cidade de Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, estado de São Paulo, a primeira instituição de ensino teológico formal do pentecostalismo brasileiro, o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, fundado por um casal de missionários, João Colenda Lemos e Ruth Doris Lemos. Eu conheci esses irmãos, gente preciosa. A Ruth, além de professora, ela compunha músicas também. Eu nunca estudei no IBAD, mas estive lá várias vezes. Não foi plano de Deus que eu estudasse lá, mas eu sei de muitos irmãos e de muita gente que hoje está dando fruto na obra de Deus, que passou pelo IBAD. Tá? O site do IBAD informa que eles se conheceram, o João e a Ruth, se conheceram durante as férias de verão de 1948, quando o pastor Colenda estava fazendo um curso no Seminário de Teologia das Assembleias de Deus em Springfield, no estado de Missouri, nos Estados Unidos. É a meca dos assembleanos na América do Norte. A sede deles é lá, Springfield, Missouri. O Instituto começou suas atividades numa casa alugada com 8 alunos. Ao longo dos anos, o IBAD adquiriu a sua sede própria, construiu os alojamentos masculino e feminino, salas de aulas e um prédio residencial para os alunos casados. O IBAD já formou mais de 5.000 alunos, que hoje são pastores, missionários, escritores, conferencistas e outros, desenvolvendo atividades no Brasil e em mais de 30 países. Em 2006, o IBAD instituiu o curso de teologia à distância. O dicionário do movimento pentecostal informa que a segunda instituição teológica formal, permanente a se instalar entre as Assembleias de Deus, foi o Instituto Bíblico Pentecostal, fundado em 4 de dezembro de 1961, no Rio de Janeiro, pelo missionário norte-americano Norman Lawrence Olson. Eu conheci também o Lawrence Olson pessoalmente, grande pregador. Ele tinha um programa todo domingo à noite, acho que é 10, 11 horas da noite. Os crentes chegavam em casa e eu ligava o rádio para ouvir a pregação dele. A Hora das Assembleias de Deus no Brasil. Esse era o programa do Norman Lawrence Olson. Ele era auxiliado pelo pastor Gilberto Gonçalves Malafaia. Se não me engano, é o pai do pastor Silas Malafaia, não é isso? Está com 90 anos, né? E também grande batalhador aí dentro da Assembleia de Deus. Com o passar do tempo, muitas instituições de ensino teológico foram surgindo dentro de outras vertentes do pentecostalismo brasileiro. Tais escolas se multiplicam tanto que muitas delas funcionam sem um corpo docente qualificado e sem uma estrutura adequada. Não tem biblioteca, não tem corpo docente, é complicado. Quanto à educação no pentecostalismo, a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, inovou com o ambicioso projeto de implantação da Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia da CGADB, a FAECAD, no Rio de Janeiro, oferecendo, a princípio, 4 cursos: a Administração de Empresas, Comércio Exterior, Direito e Teologia. A FAECAD diz eles dizem que já obteve o reconhecimento do MEC e as atividades da mesma começaram no mês de agosto de 2005. Agora vou entrar num tópico que é muito triste, né? Que é a ruptura que tem havido nas Assembleias de Deus. Em 5 de setembro de 1989, numa Assembleia Geral Extraordinária da CGADB, em Salvador, na Bahia, foi aprovado o desligamento do Ministério de Madureira e suas respectivas convenções. Por quê, gente? Por que a Assembleia de Deus se dividiu?
Na América do Norte é uma só. Por que se dividiu? E essa é uma página muito triste. E eu não tenho muito tempo para elaborar isso, o tempo aqui é muito pouco, mas eu quero dizer para vocês que as duas Assembleias de Deus mais fortes no Brasil, ao longo das últimas décadas, sempre foram Madureira e Missão. Madureira e Missão. Convenção de Madureira. Por que se chama Madureira? Porque Paulo Macalão saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Rio de Janeiro, e ele fundou a Assembleia de Deus no bairro da Madureira, no Rio de Janeiro. E ali cresceu um núcleo forte da Assembleia de Deus. Tá? E aí, a Assembleia de Deus também aqui em São Paulo, ela se fortaleceu no bairro do Belenzinho. Eu ainda me lembro. Naquela época eu tinha o quê? 20 anos, 21 anos, 22 anos. E eu frequentava as reuniões no Belém, toda primeira segunda-feira do mês. E eu era um garoto, mas o pastor me levava, vamos lá, e ele conseguia que eu entrasse, e foi tão bom para mim. Quanta coisa boa eu não vi e aprendi, foi muito bom. Lá na beira da linha do trem, eu me lembro ainda, daquela época, pastor Cícero Canuto de Lima era o presidente da Assembleia de Deus naquela época. E aí, o que acontecia? Começou a haver uma disputa muito grande entre Missão e Madureira. E naquela época era assim, quem não é Madureira é Missão. E a Madureira foi espalhando suas igrejas também. Fortaleceu-se, por exemplo, no Planalto Central, Goiânia, no estado de Goiás. Tá? E a Missão se fortaleceu muito no Nordeste e no Sudeste, no Sul. Tá? Mas eram dois núcleos fortes. Então a disputa era essa, quem vai ser o próximo presidente da convenção? Na próxima convenção geral. Quem vai ganhar para ser o presidente? E aí começou uma disputa por poder e por espaço e por cargo, e isso não foi bom para a Assembleia de Deus. Foi terrível para a Assembleia de Deus. Agora, eles dependiam de votos. Então, quem levasse mais delegados, quem levasse mais pastores ou evangelistas para votar, tinham toda a chance de ganhar, porque presbítero não tinha direito a voto. Mas evangelista e pastores tinham. Então, quando ia se aproximando a convenção, os dois lados, aquela loucura de ordenar gente ao ministério. E aí ordenando, gente que não tinha condições, gente complicada, gente atrapalhada, porque era voto na convenção. E pegava todo mundo. E eu via isso. E isso acontecia na época em que eu estava lá. Tá? E era muito triste. Quem é que levou mais gente? Quem é que levou mais gente com poder de voto? E é lamentável também informar vocês, e aqui muitos de vocês já sabem, que as disputas nunca foram por doutrina. Nunca uma convenção olhou para a outra dizendo, nós vamos sair porque vocês se tornaram hereges. Nós vamos sair porque vocês estão negando a sã doutrina. Não foi essa. A disputa não foi no campo doutrinário, não. Não foi por motivação correta. Foi disputa de espaço, de poder e de cargo. Quem é que vai mandar? A pergunta não é quem é que vai servir, é quem é que vai mandar. É isso que é lamentável. E até hoje continua dessa maneira. Agora vocês viram que depois que as duas convenções, depois que a convenção rachou oficialmente, Madureira de um lado, vai fazer sua própria casa publicadora, que é Betel, vai ter sua convenção nacional, e vai ter o seu presidente, e a missão do outro lado, CGADB do outro lado. Não demorou para as brigas começarem também dentro da CGADB. Eu estava numa reunião de pastores há muito tempo, em São José dos Campos, há muito tempo. Não é nada recente do que vocês estão vendo agora. E teve uma reunião ali da CGADB de alguns pastores. E eu me lembro que um pastor, não sei se foi o Ezequiel, lá de Taubaté, um deles levantou e disse, Madureira saiu, mas o espírito de Madureira está aqui. Quer dizer, nós estamos brigando de novo, gente. E hoje, embora a briga não seja mais entre CGADB e Madureira, mas a convenção de CGADB é uma briga constante, é um conflito constante. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu também não entendo. Por que alguém tem que se perpetuar no poder por tanto tempo? Sabe, o estatuto não diz 4 anos, digamos 2 anos. Pode exercer mais um termo. Tá bom, mais 2 anos. Venceu os 4 anos,
Aquele presidente tem que virar de gente. Não olha para mim, não. Acabou meu termo. Eu tenho 500 igrejas para cuidar. Eu tenho ovelha, eu tenho um rebanho para cuidar. Vocês escolhem alguém aí. Agora é um negócio para ficar ali e que não sai, e aqui está errado. Isso, ninguém vai provar para mim que isso está certo à luz da Bíblia. Não tem jeito. Faz valer a regra do jogo. Não pode mudar a regra do jogo desse jeito. Sabe, você já pensou? Fica muito ruim. Alguém até sugeriu que o Lula disputasse um terceiro termo aqui no Brasil e se mudasse a Constituição, fizesse uma emenda, alguma coisa no Congresso. Está errado. Se a lei diz que são 4 anos, depois pode ficar mais 4, depois cai fora, tem que cair fora. Nos Estados Unidos é assim. E nós também devíamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Então é lamentável que a pessoa chega numa posição e ela não quer sair mais e a coisa vai se esfacelando cada vez mais. Cada vez mais. Política e políticos. Depois eu volto aí a essa questão. Eu pus aí uma informação. O deputado do Mato Grosso, que tenta criar Dia das Assembleias de Deus no Brasil. O deputado Wagner Ramos, do PR, apresentou um projeto de lei criando o Dia Estadual das Assembleias de Deus em Mato Grosso. Se for aprovado o evento, a ser comemorado anualmente no dia 12 de junho, passará a fazer parte do calendário oficial do Estado. E ele diz assim: é notável os efeitos positivos que a Assembleia de Deus proporciona à vida de brasileiros e mato-grossenses, trazendo força e paz para seus fiéis, disse Wagner Ramos. A data foi proposta para entrar no calendário de comemorações pelo centenário das Assembleias de Deus, que terá milhares de festas pelo Brasil. Para quem não sabe, a abertura nacional das festividades acontecerá no próximo dia 5 de junho. No dia 12 seguinte está previsto o batismo de 100 mil pessoas. De 13 a 16 de junho, em todas as igrejas, sedes, haverá cultos festivos com pregadores, corais e cantores locais. Já nos dias 17 e 18, ocorrerão grandes concentrações evangelísticas nas capitais brasileiras, com a expectativa mínima de 10 mil pessoas por noite em cada evento. Bom, e agora o encerramento das comemorações será no domingo, 19 de junho, com a ceia do Senhor em todas as igrejas sedes, pela manhã, e o culto de gratidão a Deus à noite. Agora, essa polêmica dizendo que quem faz 100 anos é só a igreja de Belém Pará, não é verdade. Quem faz 100 anos é a denominação. Não importa se surgir uma Assembleia de Deus hoje, ela está dentro dessa história de 100 anos. Não tem outro jeito de você entender isso. É a denominação que faz 100 anos. Porque aquela igreja que começou em Belém do Pará, em 1911, ela se tornou da denominação Assembleia de Deus. Então quem está fazendo 100 anos não é só uma igreja num local ou outro, mas são todas as Assembleias de Deus que estão fazendo 100 anos, seja Madureira ou Missão, todas elas. Estão aí comemorando o seu centenário. Não tem outra forma de você enxergar isso, okay? Porque é uma denominação. Outra coisa, é bom a gente ter os evangélicos na política. Eu acho que é importante ter, mas que Deus prepare homens e mulheres que sejam éticos, sérios, e não tantos cambalacheiros que já surgiram e trazendo prejuízo para a obra de Deus. Isso não é bom. Mas eu vou agora terminar. Quais são os desafios para a Assembleia de Deus daqui para frente? Eu acho que a Assembleia de Deus tem alguns desafios. Por exemplo, as disputas e a fragmentação. Não tem mais como evitar isso. Não tem mais como evitar isso. Eu tenho dito aonde eu vou, as Assembleias de Deus no Brasil não tem mais chance. Vai se fragmentar cada vez mais, porque eles não param de brigar. E brigam, e brigam, e brigam. A menos que surja uma nova geração de pastores que dizem: eu estou aqui para ganhar almas, para brigar com o inferno, não quero brigar com mais ninguém. Porque se continuar neste espírito, e de disputa, e de briga, e de falar, e daqui para lá, não vai parar. A Assembleia de Deus não tem outra coisa a não ser a fragmentação. Vai surgir, vai fragmentar. O processo já se iniciou, já se estendeu. Tem convenções para tudo quanto é lado, separado, sua própria convenção, gente se desligando, gente rompendo. E este processo não tem mais volta. Não tem mais jeito. Porque a disputa é na área do poder, a disputa é por interesses, e não é uma coisa
com base na palavra de Deus. A Assembleia de Deus vai ter que ver a sua questão de usos e costumes, porque ela não consegue contextualizar a sua pregação, e esse é um outro desafio muito grande também para a Assembleia de Deus. E nós, a Assembleia de Deus, ou o pentecostalismo no Brasil, ainda não tem uma produção teológica de peso. Até o momento não surgiu ninguém para fazer isso, e é preciso que Deus levante homens assim para produzir obras teológicas de peso. Até o momento nós não temos nada produzido nessa área, infelizmente é a nossa realidade. Então o trabalho vai continuar crescendo? Claro que vai, e muito. Mas tem essas questões que precisam ser tratadas. Eu acho hoje a esperança talvez esteja em ministérios individuais, onde vai encontrar um líder bem intencionado, movido pelo Espírito Santo, desprovido de ambições doentias e que vai conduzir o rebanho com amor e sem interesse próprio. Eu acho que é o melhor caminho hoje para muitas igrejas ligadas ao pentecostalismo. Irmãos, eu tenho que parar porque já são 4. Glória a Deus. Os vencedores estão presentes nessa noite? Amém. Vamos cantar juntos então? Vamos cantar juntos. Gostaria que você cantasse como um vencedor através de Jesus Cristo. Vamos cantar. Já venceu por mim. Cante. Na cruz venceu. Já venceu por mim. Já Ele venceu. Já venceu por mim. Na cruz venceu. Já venceu por mim. Gostaria de ouvir a igreja. Aleluia. Os vencedores, só os vencedores. Só os vencedores. Glória a Deus. Somente as irmãs, as mulheres vencedoras. Já venceu por mim. Mais uma vez, somente as mulheres. Já venceu por mim. Agora os homens vencedores, os homens. Mais uma vez os homens. Já venceu por mim. Todos vencedores juntos, todos. Já venceu por mim. Ele venceu. Já venceu por ti. Já venceu por mim. Por isso eu vou vencer. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, porque nós somos mais do que vencedores através de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso.